Prezados e amados irmãos, nesse momento eu quero saudar a todos, que a paz da Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, possa estar no coração de cada irmão nesse momento. Hoje é uma reunião em especial, onde comemoraremos a festa de Corpus Christi. Amados irmãos, para que nós entenda o valor da expressão desse dia, nós precisamos meditar na importância do corpo do nosso Senhor Jesus. Aquele corpo santo que foi entregue por o amor de cada um de nós apostólico. Amados irmãos, Corpus Christi é a expressão em latim que significa corpo de Cristo, ou significa a festa do corpo de nosso Senhor Jesus. E é com essa alegria, é com esse contemplamento em nossos corações que eu convido toda a igreja a ficar em pé para nós dar início a esta santa reunião especial em comemoração a esse dia tão festivo e também uma reunião de oração. Iremos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Falaremos com Deus em oração para dar início a essa reunião. Ó bondoso Jesus bendito, reunimos mais uma vez em teu santo nome, diante de todos os santos e anjos que o Senhor enviou para conosco participar dessa reunião tão especial em comemoração ao teu sofrimento, ao teu empenho em cada um de nós. Jesus bendito, nesse momento em que nós estamos rendendo a Ti louvor, adoração ao reino dos céus, por ter nos entregado a oportunidade de salvação. Ó bondoso e profeta irmão Aldo, nesse momento nós queremos também te exaltar, te suplicar o teu santo nome. Queremos também exaltar o nome da Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, que nesse momento também se faz presente nessa reunião. Os santos e anjos que o Senhor enviou para conosco participar. Irmão Aldo, sabemos que o Senhor está nos ouvindo nesse momento, atendendo nossas orações. Por isso, ó Jesus bendito, nós te pedimos, para que o Senhor leve ao trono de nosso Deus o nosso louvor cantado, o nosso louvor de adoração, o nosso coração, para que ele se acalme com o amor de Jesus, com a sabedoria que o Senhor tem dado a esse povo. Ó irmão Aldo, nesse momento nós muito te
te agradecemos e também te pedimos por aqueles que por algum motivo não vão poder comparecer hoje a essa reunião. Por isso nós te pedimos que envie um santo, um anjo, à casa daqueles nossos irmãos, fortalecendo a fé deles, para que numa próxima oportunidade eles possam estar aqui conosco, para te louvar, te exaltar o teu santo nome. Não só hoje nós muito te agradecemos, o todo o reino dos céus. Amém. Ouviremos o hino de número 82. Amém. Todos os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, hoje é um dia em que nós apostólicos homenageamos o sacrifício de Jesus Cristo feito por toda a humanidade que aceitasse o amor de Jesus por cada um de nós. Amados irmãos, nós apostólicos recebemos de Deus uma bênção muito grande, eu posso dizer, em que eu vou mostrar aos irmãos a importância da reunião
de oração e também a reunião de Corpus Christi. No ano de 1954, no dia 10 de junho, nasceu a Igreja Apostólica. Todos nós sabemos da importância da Igreja Apostólica para a humanidade e também para nós apostólicos. Mas nós não sabíamos até determinado tempo, pois no dia 10 de junho foi numa quinta-feira, reunião de oração também, quando Deus nos presenteou com essa igreja. Veja, amados irmãos, 7 dias depois, a humanidade, o mundo comemora o dia de Corpus Christi, ou seja, naquele ano de 1954, no dia 17 de junho, também em uma quinta-feira, foi a data em que comemorava naquele ano a festa de Corpus Christi. Por isso Jesus deu essa igreja a esse povo. Então nós apostólicos, com muito júbilo, iremos hoje festejar esse dia e homenagear esse santo de Deus e todos os demais que se faz presente nessa reunião. Iremos dar início a esta santa festa com o primeiro hino que tem o título Linda História de Amor.
Porém agora que eu cresci, dom-lhe da história eu compreendi. Se hoje vivo tão feliz assim, porque Jesus morreu na cruz por mim. Agora tudo hei de fazer para viver e lhe obedecer, servindo a Jesus meu Salvador, com minha vida e com todo o meu amor. Irmãos, quando começou esse hino, Bela História de Amor, observei uma criancinha em que ela vibrava, regendo. Aí eu lembrei, quando Jesus estava nesse mundo, ele disse assim, ó, deixai vir a mim as criancinhas. Então, essa criança vibrou, pois ela faz parte do reino dos céus. E amados irmãos, nós apostólicos devemos ensinar nossos filhos a servir essa igreja, pois não há nada mais gratificante do que servir a Jesus, servir o Santo Irmão Aldo, onde a alegria naquela criança, observei e senti, e todos nós também sentimos a presença de Jesus nessa reunião. Sentimos a presença do Santo Irmão Aldo, com cada letra, com cada melodia tocada pelos nossos irmãos. Veja a importância de um conjunto onde a história diz assim, o hino da igreja, linda história de amor. Existe algo mais precioso do que o amor de Deus para conosco? Não existe, pois Ele deu sua vida por nós. Hoje é um dia em que nós comemoramos o corpo de nosso Senhor Jesus, vivo, pois Ele nos entregou para que nós nos alimentássemos do seu corpo e também do seu sangue. Ouviremos a seguir o hino que tem o título A Humildade de um Rei.
passou, mas humildemente ali ele repousou. Depois, como a Virgem Maria e São José, precisou ir ao Egito, se refugiar, porque o rei Herodes queria o matar. Jesus menino em terras estranhas foi morar. Cumpriu-se a promessa de Isaías, que foi profetizada com brilho. As palavras de Deus Pai a respeito do Messias do Egito: chamei meu filho. O anjo os mandou voltar a Galileia, que em Nazaré criassem o pequeno, para se cumprir outra promessa do profeta Isaías. E ele será chamado o Nazareno. Viveu na mais completa humildade, 3 décadas na obscuridade, e após o seu batismo no Rio Jordão, iniciou seu ministério e seus milagres. Milhares dentre o povo ele curou, sinais e maravilhas realizou. Finalmente, quando a Lázaro ele ressuscitou, a inveja dos falsos sua morte decretou. Outro anúncio de Isaías foi provado. Jesus suportou a traição do inimigo. Como uma ovelha imaculada, foi levado ao sacrifício. Seguiu mudo, sem nenhum gemido. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Pai. E no último momento
Amados irmãos, nos dias atuais, esta Igreja Apostólica, nós temos vários templos onde nós podemos adorar a Deus, adorar a Santa Vó Rosa, adorar a Virgem Maria Santíssima e também nosso Senhor Jesus, conforme nós estamos realizando hoje adoração ao sacrifício ao Corpus Christi. Amados irmãos, no passado não era assim. Quando pessoas, até mesmo Jesus, quando ele unia para fazer a oração, ele era perseguido, ele era muitas das vezes injustiçado, mas ele, através de todo aquele sacrifício que ele fez por nós, ele nos deixou ensinamento e nos deixou livre para que nos dias de hoje nós pudéssemos reunir em teu santo nome. Então, amados irmãos, esse momento em que todos nós iremos contribuir, vamos lembrar de todo o trajetório de todos aqueles que deram sua vida em sacrifício por nós. Vamos dar a Deus o que é de Deus, como disse o grande rei Davi. Nesta vida não valemos nada, o que vale é o pouco com Deus. Então, nós temos tudo de melhor. Nós temos a Santa Vó Rosa, nós temos Jesus em nossa vida, nós temos a saúde que Ele nos proporciona. Então, irmão, eu vou ler para os irmãos o que está contido nesse boletim, que diz a respeito das ofertas. Diz assim: oferta para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, as ofertas destinadas a manter a nossa Igreja precisa aumentar e não diminuir. Apesar de diversas congregações, estamos construindo e outras realizando reforma e outras. As ofertas e os dízimos mantêm todo o nosso trabalho e também em todo o trabalho nesse país. Muitos, mesmo nesses últimos meses, compromissos e o caixa da igreja que gera déficit muito grande entre a receita e as despesas. Lembre que temos mais de 70 horas do nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa e novos pedidos de oportunidades que são oferecidas à igreja, pagamentos de aluguéis, mais de 50 salões, congregações que ainda não possuem templos próprios. Isso também faz parte do custo da obra da Igreja Apostólica. Também é grande as despesas com viagem dos pastores a fim de cumprir suas escalas para dar assistência espiritual ao nosso povo em diversas regiões deste país. As reformas, as construções dos templos, compra de terreno deve-se um esforço extra dos irmãos, sem diminuir as suas contribuições para a tesouraria da igreja. A nossa obra é manter por sua contribuição. Apelamos aos vossos bondosos corações, que continue se esforçando, como vem fazendo, contribuindo com seus dízimos, com suas ofertas normais, com regulamento, e também colaborando com as campanhas de cada congregação, que contribui com a reforma. Esperamos contar com a compreensão, com amor, com apoio da nossa sede e de todas as congregações que estão construindo, reformando, e desejamos constituir futuramente seus templos e em todas as nossas irmãos para que façam um esforço para darem sua contribuição, pois são esses esforços que dedicamos a manter a obra dessa igreja. Enviamos a todos os nossos irmãos e irmãs um forte abraço fraternal
Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Veja, prezados, é essa o apelo que o Conselho coloca para nós apostólicos. Mas lembre, amados irmãos, é o momento de nós presentearmos aquele que entregou sua vida por nós, sem custo nenhum para nós. Apenas Ele nos pede que sejamos obedientes a Ele com seus ensinamentos, com sua doutrina, pois é a única coisa que Deus quer de cada um de nós. E também para que nós ajudamos a essa igreja levar avante o nome dEle. Irmãos, fique com estas palavras. Que Jesus, que todos os santos dêem entendimento a cada um de nós para trabalhar nessa obra de Jesus, da Santa Vó Rosa e também do profeta Irmão Aldo. Eu vou orar consagrando as ofertas dessa noite e cada um faça o que estiver ao seu alcance nesse momento. Ó bondoso Jesus bendito, nesse momento seus filhos apresentam suas ofertas como prova de amor e gratidão ao Senhor, por todo o seu sacrifício. E nós te pedimos também, nesse momento, ó Senhor Jesus, que consagre a vida, o trabalho deles, para que tudo que eles possam ter em abundância, que o Senhor abençoe o trabalho, abençoe todo o proceder e que nada nunca venha fazer falta para os seus familiares e nem para a obra dessa igreja. Por isso eu dou por consagrada as ofertas dessa noite. Amém.
sexta-feira como hoje, dois presentes que nós, apostólico, recebemos de Deus naquele dia, que foi o surgimento dessa igreja e o corpo de nosso Senhor Jesus. Então, amados, por isso os hinos apresentados têm tudo a ver com a narrativa desses acontecimentos que acontecem em nossas vidas e muitas das vezes nós estamos, posso dizer, despercebidos ou até mesmo dormindo, pois acontecimento que vem acontecendo, que a Santa Vó Rosa vem nos mostrando, que Jesus vem nos mostrando, as profecias vêm se cumprindo em nosso meio. Nós, o povo apostólico, devemos abrir os nossos olhos para saber valorizar e entender todo o mistério do reino do céu. A Santa Vó Rosa, junto com o Santo Hermoaldo, sempre nos mostrou o caminho da verdade e nos mostra como seguir a Jesus. Como disse o hino, o preço da liberdade, aqueles que quiserem seguir a Jesus têm que obedecer os ensinamentos que ele deixou. Que ensinamentos são esses, amados irmãos? Muitos pensam e dizem assim: a igreja apostólica é muito rígida. Amados irmãos, eu afirmo que não é, pois antes todos os apóstolos foram mortos por obedecer às leis de Deus. E a nossa igreja, as orientações dessa igreja são tudo baseado nos 10 mandamentos de Deus. Se nós seguirmos os 10 mandamentos, estamos seguindo os ensinamentos dessa igreja. Então, amados irmãos, é muito simples, apenas 10 mandamentos. Esses são o verdadeiro apostólico. Eu vou ler para os irmãos o que está contido nesse boletim também, para que depois nós meditamos um pouquinho sobre a mensagem. Assim diz a mensagem deste boletim: reunião de oração. Corpus Christi. A data de Corpus Christi é comemorado todos os anos e tem um significado muito importante. É a presença de Cristo, a Eucaristia na Santa Comunhão, para fortalecer a fé, alimentando em espírito o povo de Deus, por meio do seu corpo e do seu sangue, através da transubstanciação, que é transformação do elemento eucarístico, ou seja, o pão, o suco da videira, no corpo e no sangue de Cristo, conforme ele mesmo afirmou: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que dei pela vida do mundo é a minha carne. Assim como o Pai vive, eu vivo, e igualmente eu vivo pelo meu Pai. E também quem de mim se alimenta, por mim viverá, e este é o pão que desce do céu. Quem dele comer esse pão viverá eternamente. Portanto, o pão e o suco da videira deixa de ser um simples pão e o suco da uva, passa a ter a virtude do corpo do sangue de Jesus, nosso Senhor. Havia que
Nosso Senhor havia instituído o sacramento da Santa Comunhão a fim de alimentar na fé os seus discípulos, fortalecendo-lhes no espírito, de maneira que tivesse sempre amor, a consciência de dever, a felicidade, a obediência, a lealdade para ele, o Divino Mestre, vivendo e continuando unido ao seu Espírito, ao Pai, que foi possível devido ao poder e às virtudes do Espírito Santo do Pai, guardando-se do mal, conservando-se do mesmo Espírito. E na presença, na era do Consolador, a Santa Rosa, nós temos também, assim como havia recebido o mesmo poder, a mesma virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que, nesta igreja, nós somos realmente alimentados e fortalecidos, principalmente na Santa Comunhão. O Corpus Christi também é homenageado em adoração ao corpo de Cristo, aquele corpo santo que nasceu da Virgem Maria e foi o vaso precioso do Espírito do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, que realizou a obra extraordinariamente grande e de grande poder. Ensinou-se, curou, libertou os oprimidos, redimiu almas, ressuscitou mortos, entregando seu corpo em sacrifício vivo para a salvação e libertação das criaturas do pecado, realizando a mais perfeita obra de salvação. A morte não teve domínio sobre ele, pois no terceiro dia após a sua crucificação, Jesus ressuscitou. Naquele mesmo corpo subiu ao céu, pois um grande milagre, Deus o nosso Pai transformou-se aquele corpo divino e celeste, portanto, o corpo que habita no Espírito Santo de Deus, nosso Senhor, tornou-se o pão vivo que ele desce do céu para alimentar, fortalecer a fé espiritual de seu povo na Santa Comunhão, conforme tem ensinado a Igreja Apostólica. Jesus, nosso Senhor, é a grande bênção de Deus, o Pai, nos enviou para ser o bendito Salvador e Redentor. Ele representou extraordinariamente o amor a Deus, a sua misericórdia, e a ele entregou-se sempre, existindo-se quando na raça humana foi vencida pelo mal e o pecado entrou-se no mundo para escravizar a humanidade, derrotando, tirando-se a paz, a comunhão com o seu Criador. Jesus, como todo amor à humanidade, ofereceu Deus o Pai para vir a essa terra, num corpo humano, dando-se em sacrifício vivo para remir a raça humana, daí substanciar pela maldade, pelo pecado, a Deus o Pai com o seu divino Espírito, preparando uma virgem pura, imaculada, para nascer dele Deus, o seu corpo, que seria habitado em Espírito Santo. Ele pôde realizar a mais perfeita obra de salvação. Não será bem-aventurado e feliz quem despreza esse sacrifício que foi feito em seu favor. Estimados irmãos, aceite Jesus, o Consolador. Aceite a Jesus no seu coração, dando o valor tudo o que ele fez por ti para a salvação, renindo-se a tua alma, fortalecendo com graça, virtude. Aceite a Santa Rosa, uma santa que ele preparou para os dias presentes nessa terra, e seu verdadeiro espírito
da sua promessa, aceitando também o santo irmão Aldo, o pastor por excelência desse rebanho. Abra seu coração, deixe Jesus agir com a Santa Rosa, com a Virgem Maria Santíssima, com o santo irmão Aldo, entrar no seu coração, no seu lar, para fazer feliz, te ajudando a ganhar a vida eterna. Nesse dia de Corpus Christi, preste adoração ao corpo santo de Jesus, que foi imaculado em sacrifício para dar o verdadeiro felicidade, ligando-se a Deus para toda a eternidade, adorando a Virgem Maria, pois foi graças a ela que Jesus pôde habitar naquele glorioso coração para realizar uma obra extraordinariamente de salvação, dando a mais perfeita doutrina que, na sua conduta, no caminho do bem, da verdade, agradeça a Santa Rosa, ao Santo Irmão Aldo por fazer parte e nos fazer compreender, valorizando nosso Divino Mestre, nosso Senhor, como nosso Redentor e Salvador. Amados irmãos, primeira coisa que o mundo precisa entender e valorizar é o ministério da nossa Mãe Maria Santíssima, pois foi graças a ela que Jesus veio a esse mundo e nos deu a oportunidade de salvação. Amados irmãos, o mundo não tem respeito por Maria Santíssima, não adora, não venera essa Santa de Deus. Mas, irmãos, para que nós entendamos o valor de Maria Santíssima para Jesus, nós precisamos ir ou voltar lá no passado, quando Jesus havia sido crucificado e que no terceiro dia a primeira pessoa que ele apareceu foi para sua mãe e outras duas mulheres. Ali mostra o amor de Deus por sua mãe. Amados irmãos, ali estava o corpo verdadeiro de Jesus, pois era o Espírito dele falando daquele momento em diante. Mas, amados irmãos, todos nós, apostólicos, também presenciamos fatos em nossas vidas que nos deixa um pouco triste, enfraquecido em nossas fé, quando ouvimos coisas que nos deixa um pouco triste. Mas eu vou mostrar aos irmãos acontecimento que aconteceu com nosso Senhor Jesus e onde ele precisou de usar do seu próprio corpo para voltar a esse mundo, para mostrar que ele ainda estava vivo. Existia dois apóstolos de Jesus que naquele tempo eram todos eles aqueles dois pescadores. Então, conforme havia dito que Jesus havia crucificado e sido morto, começaram a brotar a pergunta no coração daqueles homens: e agora? Jesus morreu? Morreu aquele que veio para salvar a humanidade? Morreu aquele que veio para ensinar a luz? Então, eles começaram a ouvir muitas coisas que vinham da parte de outras pessoas que não acreditavam que Jesus estava vivo, que não acreditavam que Jesus tinha poder, que não acreditava que Jesus estava mais vivo. Então, o que eles pensaram? Não tenho mais o que fazer. O que eu vou fazer? Vou ficar anunciando um homem
que já não vive mais. Então aqueles dois começaram a ir embora daquela cidade e voltar para a sua cidade. E pensaram aqueles dois: vamos voltar e ser pescador, o que nós éramos. Mas veja, amados irmãos, que quando Deus escolhe uma pessoa, não adianta aquela pessoa tentar fugir, correr, pois Deus alcança ela na frente. Então, não vamos nós tentar mudar o nosso trajetório de algo que Jesus já planejou para nós e tentarmos fugir. Foi assim que aconteceu com aqueles dois apóstolos de Jesus. Então eles indo para aquela outra cidade, e no meio do caminho, uma pessoa que seria naquele momento Jesus, aproximou-se deles, daqueles dois, e disse: para onde vocês estão indo com tanta tristeza? Aí aqueles dois responderam: será que você não percebe o que aconteceu em Jerusalém? Mataram o Cristo. É só você que não percebe a nossa tristeza? Então eles andando e foram caminhando com aqueles dois discípulos de Jesus e contaram, explicaram a eles que era preciso que aquilo acontecesse. Mas Jesus falando com eles, e eles não entendiam, pois estava com seus corações fechados. Não entendia que Jesus estava ali do seu lado, mostrando a verdade do reino do céu, ensinando que tudo aquilo era preciso, que ele morresse por causa do pecado. Então ele explicou tudo. Então, quando chegando próximo àquela cidade, Jesus fez menção que ia passar na frente daqueles dois discípulos de Jesus. Então, naquele momento, aquele discípulo disse assim: Senhor, não vai, já é tarde, fica conosco, e amanhã o Senhor sairá logo pela manhã. Então, Jesus ficou com eles, e quando foi a hora que eles entrou para dentro da casa em que foi alimentar, em que aqueles dois discípulos pegaram o pão e quebraram. Naquele momento, aqueles dois discípulos perceberam que eles estavam falando com Jesus e reconheceram. Mas veja, amados irmãos, que ponto chegou aqueles dois discípulos de Jesus, estava ali do lado dele e não sabia que a grande bênção estava falando com ele: venha trabalhar para mim. É a mesma coisa que o irmão Aldo faz conosco. Venha trabalhar para mim, venha ser meu corista, venha ser um obreiro do Consolador. E nós, despercebido, amados irmãos, será que nós não estamos fazendo o mesmo que aqueles dois discípulos fizeram com Jesus? Nós não podemos estar fazendo isso com o irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa, com a Virgem Maria, ou até mesmo com nosso Senhor Jesus? Aí então, voltando para aqueles dois discípulos, irmão, então eles ficaram tão alegres que eles voltaram para Jerusalém correndo, e correram bastante. E quando chegaram em Jerusalém, que contaram que aqueles outros 12 discípulos estavam ali reunidos. Então eles chegaram e contaram: eu vi o Cristo, ele falou comigo. Então naquele momento, um daqueles outros discípulos de Jesus disse assim: eu só acredito se eu ver e tocar em sua mão. Então, mais tarde, um pouquinho, ainda quando ele estava reunido, com as portas todas fechadas, pois naquele tempo as autoridades perseguiam aqueles discípulos de Jesus. Então Jesus chegou e entrou.
e perguntou a eles: que a paz esteja convosco. Então, naquele momento, ele dirigiu-se àquele discípulo que havia dito que só acreditava se visse e tocasse. Então, naquele momento, Jesus estendeu a mão a ele e disse: toque, Tomé, sinta-se. Aí Jesus, naquele momento, Jesus respondeu: agora você acredita porque viu e tocou? Então, naquele momento, Deus mostrou àquele discípulo que ele estava mais vivo. E aí, novamente eu pergunto aos irmãos: será que nós não estamos fazendo isso com o irmão Aldo? Com a Santa Vó Rosa? Só vamos acreditar se ela vir e tocar ou mostrar alguma coisa, o nós sentimos? Nós nos sentimos através dos hinos apresentados? Nós nos sentimos através das mensagens que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo está presente? Então, após aquela linda lição, naquele momento Jesus partiu o pão e o seu sangue e deu pela primeira vez aos seus discípulos, já com a sua vida consumada aqui nessa terra. E daquele momento em diante, a humanidade que adora a Jesus, que ama a Jesus, somente em espírito, Ele nos governa, nos orienta e também nos alimenta. E, amados irmãos, cada vez mais Jesus está presente conosco, com a Santa Vó Rosa, com os santos e anjos que vêm em nossas reuniões. E lembre-se, quando o irmão Aldo estava aqui, ele nos deu vários exemplos. E naquele momento, a maioria estava tão segura. É como um pai que cuida bem dos seus filhinhos e não deixa faltar nada. Mas quando aquele pai vai embora, muitos sentem a dor da perda. Mas lembre, amados irmãos, esse nosso Pai está mais presente em nossa vida. Que muitas das vezes nós teríamos que nos dirigir até São Paulo para falar com o irmão Aldo. Hoje não precisamos mais, pois Ele está ao nosso lado. Basta nós crer e acreditar. Então, é com essa fé, é com essa alegria que todos nós apostólicos adoramos esse profeta de Deus. Amados irmãos, ainda tem alguns minutinhos. Vamos repetir o hino, pois não tem como uma apresentação mais bonita do que essa, cantada, expressada e nos mostrando que o Consolador está aqui, nos mostrando que Jesus está presente, nos mostrando que Jesus não sofreu em vão, nos mostrando que esse preço da liberdade, esse preço da expressão é o Consolador, que nos mostrou. E lembre, amados irmãos, que presente foi esse que 7 dias antes da comemoração de Corpo Cristo, Jesus nos deu essa igreja. Muitos não percebem, mas a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, está agindo em nosso meio. Às vezes, quando estamos em casa, às vezes com a tristeza em nosso coração, quando ligamos o nosso rádio, ligamos o nosso computador, às vezes o nosso telefone, e ouvimos o hino do Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa de Jesus,
sentimos um alento, uma paz, uma tranquilidade em nossos corações. Amados irmãos, eu convido toda a igreja a ficar em pé, pois o Consolador está aqui. A Santa Avó Rosa é o nosso Consolador. E é com nossos irmãos que irá apresentar o hino.
irmãos, participaram dessa reunião 97 pessoas, mais os santos e os anjos, que eu não sei a quantidade. A Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo e todos os demais santos. Muitos se engrandeceram com a presença de cada irmão nessa reunião. Eu convido toda a igreja a ficar em pé para nós cantar o hino de número 172, nesta hora de oração. Amados irmãos, nesse momento cada um tem a oportunidade de falar com Deus em oração. Assim como Jesus disse quando estava nesse mundo, onde estiver uma ou mais pessoas reunidas em oração, eu estarei lá. Ou seja, Jesus está presente. Então, peça com fé o que cada um estiver necessitando, que alcançará os seus pedidos. Oramos.
Amém. Ouviremos, para finalizar, o hino que tem o título de número 175, todo o nosso gratidão. Amém, amados irmãos, iremos falar com Deus todos juntos, pedindo em oração. Ó bondoso irmão Aldo, nesse momento em que finalizamos essa reunião de oração, queremos te agradecer pela sua presença aqui conosco, queremos agradecer a Senhora Santa Vó Rosa, queremos também te agradecer, ó Jesus bendito, pois sabemos que o Senhor se fez presente aqui conosco para comemorar o teu sacrifício do seu corpo, do Corpus Christi. Nesse momento, nós muito exaltamos e suplicamos o teu santo nome e te pedimos que abençoe cada um desses seus filhos que te louvou, te glorificou nesse momento e nessa reunião de oração. Ó bondoso profeta, irmão Aldo, nesse momento em que todos nós iremos para nossas casas, eu peço que o Senhor, juntamente com os santos e os anjos que estiveram presentes conosco, pegue na mão de seus filhinhos e leve para suas casas, livrando de tudo que há de ruim nesse mundo. E também te peço para que dê a eles uma boa noite de descanso, amanhã um bom dia de trabalho, e no sábado o Senhor traga novamente eles aqui para esse encontro com a família apostólica. Nós nesse momento muito te agradecemos, não só hoje, mas sempre. Amém.